sempre cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância com o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite de Santa Ceia por estarmos aqui na tua casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco. Pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e falar tudo aquilo que o Senhor precisa falar, ó Deus. Fala conosco que estamos aqui presencialmente, fala com os irmãos que estão online, fala também com aqueles, ó Pai, que estarão assistindo depois, mas que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Toma teu assento, em nome de Jesus. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, eu me lembro, um tempo atrás eu estava trabalhando na igreja, a gente estava reformando a igreja, e naquele dia o irmão Luiz já tinha preparado toda a parte elétrica da igreja, e estávamos aguardando ali então o rapaz da Eletropaulo vir para ligar a energia na igreja. E ele tinha marcado que viria naquele dia, e eu fiquei esperando. E quando deu um certo horário, eu precisava ir embora, porque era justamente quarta-feira, e a gente ia ter que ir para casa tomar banho para voltar para o culto. E eu fui embora. E naquela correria, eu nem lembrei que era dia do meu rodízio. Passei ali na Salim Maluf ali, naquele radar. Na hora que eu passei, falei, é o meu rodízio. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, cega ali a câmera para que não venha enxergar a placa do meu carro. O Senhor sabe, né, Deus, eu estava fazendo a tua obra, não estava à toa, estava lá porque era necessário. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? A multa chegou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando desobedecemos uma lei, tem consequências. Quando nós desobedecemos, tem consequências, ainda que era para uma boa causa, irmãos. Mas não importa. Por quê? Desobedecemos. E sempre que desobedecemos, vai ter consequências. Podemos ter boas intenções, mas se estamos em desobediência, vai ter consequências. Por quê? Toda desobediência gera consequências. Mas o Senhor Jesus nos disse, vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos, quando nós obedecermos, quando nós somos obedientes, nós somos amigos de Deus. O segredo, irmãos, para nós sermos abençoados,
é a obediência, é ter uma vida de obediência. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele obedeceu. Irmãos, imagina a situação de Abraão. Abraão aguardou 25 anos para receber a promessa de ter um filho. E quando ele tem esse filho, ele já estava crescido. E Deus fala para Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega teu filho, o teu único filho, Isaque, e sobe com ele no monte, e sacrifique ele para mim, porque ele vai servir de sacrifício, de holocausto, na minha presença. Abraão, na hora, obedece ao Senhor, ele sobe o monte, ele vai sacrificar o menino. Quando ele levanta seu cutelo para sacrificar, para imolar o menino, diz o Senhor: ei, Abraão, não precisa fazer isso, porque agora eu sei que o teu coração é obediente à minha palavra. Naquele momento, irmãos, o Senhor preparou o cordeiro para o sacrifício. E ali então o Senhor disse: Abraão, amigo de Deus, não é amigo do pastor, não era amigo dos obreiros. Não, o Senhor, o próprio Deus chamou Abraão de seu amigo, porque ele obedecia a palavra de Deus. Ei, irmão, você quer ser amigo de Deus? Seja obediente à palavra de Deus. Sabe por que muitos crentes não têm resposta às suas orações? Porque é desobediente, porque não obedece à palavra de Deus. E nós lemos aqui esse texto de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Eu vou explicar um pouquinho da história para que possamos entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Deus é Deus e conhece toda a história. Deus conhece a minha vida e a tua vida. Deus conhece a história da nossa família. Deus sabe o dia de amanhã, Deus sabe o dia de ontem, Deus sabe de todas as coisas. Deus nunca é pego desprevenido, Deus nunca é pego de surpresa, porque Deus sabe de toda a história. E como Deus sabe de toda a história, irmão, Ele está preparando os bastidores. Nos bastidores Deus está trabalhando. Como diz aquele louvor, é no silêncio que Deus trabalha aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que nós não estamos imaginando. Irmão, Deus já está trabalhando ao nosso favor. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Você vai ler 1 Samuel capítulo 9. A história começa dizendo: Saul vai procurar as jumentas, porque Saul era pastor de jumentas. Saul vai buscar as jumentas do seu pai que tinha se perdido. E ele vai caminhar por 3 dias, procurando as jumentas. E ele não encontra as jumentas. Mas quando Deus quer trabalhar, até a jumenta é instrumento nas mãos de Deus. E ele foi procurar a jumenta, procurou e não encontrou. E ele disse para os seus servos: vamos voltar, por quê? Meu pai já deve estar preocupado, agora não mais com as jumentas, agora ele deve estar preocupado com a gente, porque nós saímos, já passou 3 dias e ele não tem notícia, então vamos voltar. E aí um dos servos diz assim: olha, aqui nesta cidade tem um homem de Deus, que quando ele profetiza, dá certo, quando ele revela, dá certo. Vamos consultá-lo. Nos bastidores, Deus fala para Samuel: Samuel, amanhã vai vir um moço te procurando e você vai entregar um manto para ele. Aqui o desespero, irmão. Olha a pandemia, olha a situação financeira, olha os problemas. Nos bastidores, Deus: Samuel, amanhã você entrega o manto. Porque nos bastidores, irmãos, Deus já está trabalhando. Você está aqui desesperado hoje? Deus já está trabalhando no amanhã. Quando você chegar no amanhã, já está tudo preparado, porque o teu Deus já está trabalhando o amanhã. Então não desespere, aquieta o teu coração, porque Deus já está trabalhando. Chegou no outro dia, Samuel estava lá, e como Deus tinha falado, chega Saul
Olha, sumiu as mulas, as jumentas do meu pai. Eu sei, já encontrou. Mas o manto não era por causa da jumenta. A jumenta só foi o instrumento para você chegar aqui. Porque Deus tem algo para a tua vida. Você vai ser rei de Israel. O primeiro rei de Israel vai ser você. Eu vou te ungir a rei. E ele unge Saul a rei. Porque Deus escolheu Saul como rei. Saul era um homem bonito. Saul era um homem alto. A Bíblia vai dizer que o mais alto não chegava à altura do seu ombro. Ou seja, ele tinha a cabeça para cima ainda. Ele era o mais alto da tribo de Benjamim. Ele era o mais alto da tribo de Israel. E ele vai então, agora consagrado ao Senhor. Samuel diz assim: olha, você vai voltar para a casa do seu pai. No meio do caminho você vai encontrar uns profetas. Você vai entrar no meio deles. Você também vai profetizar. Você vai receber uma unção de Deus. A partir desse dia você já não vai ser mais o mesmo. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, irmãos, a vida muda. Se a vida não mudou, então nós não tivemos ainda um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quando nós encontramos com Cristo, não tem como viver igual. Quem vivia em pecado agora vive em santidade, porque agora Cristo é a nossa referência. E nós começamos a viver copiando o nosso Cristo. E foi assim, irmãos, do jeito que o profeta falou, ungiu ele a rei. Ele voltou para a sua casa, no meio do caminho ele encontrou os profetas, entrou no manto, sapateou, rodou, pulou, entregou profecia, falou em mistério. Tudo por minha conta, irmão, segundo a revisão do pastor Marcelo. E foi lá um manto puro, irmão. Ele entregou o manto. E entrou um ditado para o povo de Israel naquela época. Que Samuel, ele profetizava no meio dos profetas. Samuel não, Saul profetizava no meio dos profetas. E agora ele chega em casa, mas ele não fala nada, ele fica no silêncio. E Samuel fala o seguinte: olha, depois de 7 dias eu vou descer lá e vou te separar como rei de Israel. E ele desce, chega lá. Aí ele fica olhando. Ué, ele é o mais alto de todos? Onde ele está? Ele não está aqui não. Oh Deus, ele não está aqui não. Ele está escondido lá de trás da bagagem. E ele foi lá. Chamou Saul. Falou para o povo que ele seria o rei de Israel. Que Deus tinha escolhido ele como rei de Israel. E naquele momento, ele sai para a peleja, ele sai para a batalha e Deus dá vitória para o povo de Israel. E naquele momento todo o povo de Israel então diz: Saul é o nosso rei. Deus escolheu Saul, o povo abraçou e todos disseram: Saul será o nosso rei. Glória a Deus, aleluia. Deus escolheu Saul como rei. E Deus, irmãos, quando chama, ele dá uma missão. E ele disse para Saul, capítulo 15, versículo 1. A missão que eu te dou: você vai destruir todos os amalequitas, vai destruir tudo o que eles têm, porque tudo será consagrado ao Senhor. Você não vai levar despojo, porque quando aquele povo daquela época saía para uma guerra, eles ganhavam a guerra, eles traziam os despojos, eles traziam tudo aquilo que pertencia aos inimigos e tomavam posse. Mas aquele Deus estava falando assim: vocês não vão levar nada, não vai levar animal, não vai levar pessoas, não vai levar bens, não vai levar nada, vai ficar tudo lá, porque vai ser tudo consagrado ao Senhor. Pois bem, por que Deus estava tão maldoso assim? Aliás, alguém já disse, né, que o Deus do Antigo Testamento parece que era um Deus mais severo, mais duro, mas depois no Novo Testamento ele encontra Jesus e aí vira amor.
É a graça, que Deus teve um encontro com Jesus e agora ele é uma nova criatura. Não, irmãos, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele sempre foi amor no Antigo, ele é amor também no Novo. Ele era fiel no Antigo, ele também é fiel no Novo. Ele era Deus da graça no Antigo, ele também é Deus da graça no Novo. Deus não muda, Deus é imutável. Deus jamais vai mudar, irmãos. Deus não muda. Por que então Deus estava assim tão bravo com esse povo? Porque o dia de acerto de contas chega, irmão. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. É uma lei da semeadura. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas, quando o povo de Israel saiu do Egito, lá em Êxodo 17, o povo de Israel sai do Egito, e aí eles vão pedir ajuda para os amalequitas. Sabe o que os amalequitas fizeram? Começaram a guerrear contra o povo de Israel. Aí Deus então fala para Moisés, Moisés vai orar. Moisés sobe um monte com Arão e com Ur, você conhece a história, ele sobe para orar. E naquele momento, quando Moisés levantava as mãos para interceder pelo povo de Israel, o povo de Israel prevalecia na batalha. Mas quando Moisés ele se cansava, os seus braços desciam, o povo de Israel perdia a batalha para os amalequitas. Então eles colocaram ali uma pedra para que Moisés se sentasse, Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés erguidas, e eles prevaleceram a batalha. Depois que eles prevaleceram a batalha, Deus disse para eles, esse povo vai ser eliminado da face da terra, porque quando o meu povo precisou de ajuda, eles não deram ajuda, mas eles guerrearam contra o meu povo, e por causa disso, eu vou eliminá-los da terra. Esse povo, que agora aqui, chega o acerto de contas, e Deus fala por intermédio de Samuel. Samuel fala para Saul, elimina tudo, porque será consagrado a mim, eu não quero que sobre nada. Pois bem, lá vai Saul. Saul quer fazer as coisas do jeito dele. Mas do teu jeito não dá certo. Mas do jeito de Deus dá. Você está tentando e não está dando certo. Faça do jeito de Deus que vai dar certo. Então eu vou dar uma forcinha aqui para Deus. Só obedece. Só obedece, porque do jeito de Deus vai dar certo. Do seu não dá certo não, mas do jeito de Deus vai dar certo. Deus fala, elimina tudo. Obedece. Mas e se obedecer só um pouquinho? Ou desobedecer só um pouquinho? Também dá certo, não dá? Do teu jeito não dá certo. É do jeito de Deus que vai dar certo. Versículo 9, ele vai dizer assim, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram completo. Versículo 20, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Obedeceu sim ou não? Acabamos de ler que ele poupou Agag, os bois e as ovelhas. E agora no versículo 20, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois, os despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gigal. Ou seja, era para destruir tudo. Ele poupou o rei, Agag, ele poupou os bois e as ovelhas. Não, mas os bois e as ovelhas, a gente vai sacrificar ao Senhor. A gente vai dar ao Senhor. Mas aí então Samuel vai dizer que Deus se agrada é da obediência e não do sacrifício. Obedecer, só uma parte, é desobediência. Ou nós obedecemos tudo, ou não obedecemos nada. Não adianta fazer do nosso jeito, que do nosso jeito não vai dar certo, irmão. Entrega na mão do Senhor e deixa Deus trabalhar, porque Deus sabe como trabalhar, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, Saul tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Deus põe, Deus tira.
Eu já conheci obreiros que foram separados debaixo de oração, de jejum, foram separados para o ministério, mas depois que foi separado para o ministério, se afastou, se desviou, abandonou a obra. O pastor estava no bife. O pastor não orou direito. Não era a direção de Deus, porque se fosse direção de Deus, ele não teria se afastado. Quem escolheu Saul? Deus. Então Deus estava no bife quando escolheu Saul. Porque Deus escolheu Saul. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 23: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Deus põe, Deus tira, quando nós não obedecemos, quando nós não fazemos a nossa parte, Deus tira. O segredo para sermos abençoados, irmãos, é a obediência. É a obediência que agrada ao Senhor. É a obediência que faz as coisas dar certo, irmãos. Porque tem gente que perde a unção por causa da desobediência. Perde a unção de Deus. Tem outros que querem até se promover na unção de Deus. Deus começa a usar, e aí ele começa a querer usar Deus. Através do seu dom, ele vai querer profetizar para rico. Ele vai querer visitar os ricos, ele vai querer dar atenção só para os ricos, ele vai querer usar o dom de Deus, que em vez de Deus usá-lo, ele que vai querer usar Deus. Então, irmãos, nós precisamos obedecer, porque Saul começou bem, tinha tudo para dar certo, mas acabou mal. Acabou mal. Porque desobedeceu a ordem de Deus, foi profeta, profetizou, recebeu a unção. Deus falou: agora você é uma nova criatura, glória a Deus, aleluia. Mas ele desobedeceu, e por causa da desobediência, a presença de Deus já não estava mais com ele. O segredo, irmãos, para nós recebermos a vitória, é a obediência. Se Deus está falando para você ir para a direita, por que você quer ir para a esquerda? Se Deus está mandando você ficar, por que você está querendo ir, irmãos? Faça o que Deus está mandando você fazer. Não fique insistindo naquilo que Deus não mandou você fazer. Porque obedecer é melhor que sacrificar, irmãos. O que é sacrifício? O que é sacrifício? Sacrifício é ir além. Sacrifício é você fazer mais do que te pede. Sacrifício é você dar o melhor ou tudo. Então, por que Deus se agrada mais da obediência do que o sacrifício? Porque o sacrifício só é válido para quem obedece. Se você sacrifica, mas não obedece, não tem valia alguma. Mas se você obedece e sacrifica, você está fazendo o melhor, mais do que Deus te pediu. Você está dando o melhor, você está dando tudo. Mas o sacrifício sem obediência é inútil, não vale de nada. Então nós precisamos obedecer e sacrificar. Obedecer e sacrificar. Eu já li a Bíblia de capa a capa algumas vezes. Mas se eu não obedecer o que está na palavra, valeu alguma coisa? Não. Eu preciso ler a palavra e praticar a palavra, para que ela venha servir para a minha vida e para a sua vida. Porque se nós lermos a palavra, mas não obedecermos, não vai gerar mudança. Só gera mudança para quem obedece a palavra. Só vai gerar mudança se nós obedecermos a palavra. Tem pessoas que frequentam a igreja, mas não obedecem. Não obedece a palavra, não obedece a Bíblia, não obedece a Deus, não obedece o pastor e quer ser abençoada, não vai ser abençoada. Porque se quer ser abençoado, tem que obedecer.
Obedecer, irmãos. Eu lembro quando eu era obreiro na Canaã, tudo que eu ia fazer, eu ia pregar fora, eu ia fazer um trabalho na rua, eu ia fazer um trabalho de evangelismo, tudo que eu ia fazer, eu falava para os meus pastores: pastor, posso ir? Tinha vezes que ele falava para não ir, irmãos. O pastor está fora da visão, não vai deixar eu ir fazer a obra. Irmão, teve vezes que eu ia pregar fora e falou: Marcelo, eu acho melhor você não ir. Não discutia, não virava a cara, não ficava bravo. Amém, pastor? Ele tem os motivos, homem de Deus, creio que ele é um homem de Deus que cobre a minha vida em oração. Se ele está falando para não ir, é para não ir. Porque tudo que eu quero fazer, irmão, quero fazer na direção de Deus. Eu vou tomar a frente de Deus, irmão, vou quebrar a cara. Mas se eu consultar o Senhor Deus, eu posso ir. Vai ser vitória, irmão. Vai ser porta aberta, vai ter levante, mas a vitória é certa, porque Deus liberou para estar indo, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está pedindo obediência, vai além e sacrifica. Vai além, porque assim nós receberemos a vitória. Agora, como disse o presbítero Fausto aqui no dízimo, não vai servir a Deus só por conveniência, né, irmão? Santificai-vos. Não, isso é para os judeus. Não é para mim, não. É para o judeu. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ai, se é Deus poderoso na terra. Só pega as partes boas, irmão. A parte que é de obediência, não. A de vitória eu quero. Não, irmão, mas não vai ter vitória se não tem a obediência, irmão. Santifica hoje e amanhã tem vitória. Faz a tua parte hoje e amanhã vai ter vitória. Porque Deus, Ele pede obediência da sua igreja. Quando a igreja obedece, Deus abençoa. Aí nós ficamos orando, e não temos resposta, porque tem desobediência. Mas quando nós obedecemos a palavra, Deus, Ele nos abençoa. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer aqui, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Disse Samuel, falando com o desobediente do Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para você, para sempre, o seu reinado sobre Israel. Deus chamou ele do quê? De tolo, porque ele fazia o quê? Desobedecia. Aqueles que são desobedientes, Deus chama de tolo, porque Deus quer te abençoar, mas a gente fica desobedecendo, aí não tem como Deus abençoar. Se Saul tivesse obedecido, Deus ia abençoar o reinado. Por 42 anos Saul reinou, 42 anos Saul reinou, mas sabe como? Sem a presença de Deus. Irmãos, como ele reinou 42 anos sem a presença de Deus? Imagina o jugo, o peso, o fardo que o povo passou com um rei que não reinava na presença de Deus. Nós estamos no Brasil, se nós temos um presidente que não serve a Deus, olha o jugo que acontece sobre a nação. Mas quando um justo governa, o povo se alegra. Se o povo buscar a presença do Senhor, Deus vai levantar homens e mulheres justos para governar esta nação, e nós seremos abençoados, irmãos. Seremos abençoados. Mas quantos oram pelas eleições? Quantos oram pelos políticos? Quantos oram pelos nossos governantes? E queremos cobrar, mas não queremos fazer a nossa parte como servos do Senhor, de estar apresentando estas eleições ao Senhor, depois queremos cobrar. Vamos orar, irmãos, para que Deus levante homens e mulheres justos. Porque, irmãos, precisamos ter o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Porque estamos mais preocupados com a reputação do que com o caráter. O que os outros pensam de mim? Reputação. O que eu sou na presença de Deus? Caráter. O que Deus pensa de mim? A Bíblia vai dizer aqui no finalzinho do capítulo 15.
Samuel chega, Deus te rejeitou como rei, Saul. Eu não vou descer com você no meio do povo. Você vai sozinho. Sabe o que ele disse? Não, eu quero a presença de Deus na minha vida, eu não posso ficar sem a presença de Deus. Ele sabe o que ele disse? Não, Samuel. Se você não for comigo, o povo vai ver que você me abandonou. Aí a minha reputação vai ficar mal perante o povo de Israel. Desce comigo, porque aí eles vão ver que você está comigo e eu vou ficar bem na foto. Eu vou ficar legal. Vai dar tudo certo. Saul não se arrependeu, irmãos. Ele não se arrependeu. Qual é a motivação do seu coração para você fazer o que você está fazendo? Isso não digo só na igreja, não. É para tudo. Qual é a motivação do teu coração para fazer o que você está fazendo? Seja na família, seja no trabalho, seja nos estudos, seja no ministério, seja na vida espiritual. Qual é a motivação do teu coração, irmãos? Deus está nos perguntando nesta noite. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses, capítulo 3, 13. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, tudo que você vai fazer, faça o melhor, porque você está fazendo como se fosse para Deus, e não para os homens. Isso é caráter. Porque quando os homens olhar que você está fazendo muito bem feito, aí eles vão falar assim, olha como ele é caprichoso, olha como ele é zeloso, olha como ele faz as coisas bem feitas. Aí a reputação vai ser reconhecida pelo teu caráter. Agora tem muitos que querem ter reputação sem ter um caráter aperfeiçoado por Cristo. Mas precisamos ter um caráter aperfeiçoado por Cristo. Temos que ter a motivação certa. Porque quando temos a motivação certa, Deus não nos decepciona. Estava em Ubatuba semana passada. E lá no lugar lá, eu acho que chama hangar, né? Onde fica parado os barcos. Acho que é isso, né? Estava lá, na beira da praia. E do lado tinha um hangar lá, onde ficava um monte de barcos. E aí, de repente, viu um trator, pegava o barco, aqueles barcos bonitos, aqueles iate, lancha, pegava, colocava dentro da água, e sabe o que acontecia? Ele não afundava, irmãos. O barco não afundava. Sabe por quê? Não importa a água que está do lado de fora, a água não pode entrar para o lado de dentro. Porque se a água está do lado de fora, mas do lado de dentro está sequinho, ele não afunda. Mas se a água começar a entrar para o lado de dentro, ele vai afundar. Qual é a motivação que está dentro do seu coração, irmão? A motivação que está dentro do teu coração é que vai dizer se você vai flutuar ou se você vai afundar. O que você está fazendo o seu melhor ou você está fazendo de qualquer jeito, de maneira relaxada? Você serve a Deus de intensidade ou de qualquer maneira? Você trabalha com intensidade ou de qualquer maneira? Tudo que você faz com intensidade ou de qualquer maneira? Porque é aí que vai determinar se você tem o caráter ou se você quer reputação. Porque quando o patrão não está olhando, eu trabalho bem mansinho, tranquilinho. O patrão está chegando, oxi, agora vamos correr. Vamos ajeitar, bagunçado aqui, vamos arrumar, vamos organizar, que o patrão está chegando. Você quer reputação ou você quer o caráter? Porque como alguém já disse, o teu carisma, a tua reputação, pode te levar em lugares, mas não vai te sustentar. Porque o que te sustenta é o teu caráter. Agora, se você tem um caráter aperfeiçoado em Cristo, um caráter cristão, com certeza, quando vir a reputação, o reconhecimento, você vai ter substância, porque você está baseado naquilo que você serve perante Deus. Não através de mentiras, de falsidade, de enganos,
mas de princípios da palavra de Deus. Princípios. Então não deixe. Ah, pastor, mas agora meu barquinho já encheu d'água e afundou. Ainda há esperança. Não pare, não desista, não desanima. Estava conversando com um pastor recentemente de outro ministério, pastor presidente, e ele estava dizendo para mim: pastor, esses dias eu estava fazendo culto. Era culto de Santa Ceia. Quando eu olhei para a igreja, vazia. Poucos irmãos na igreja. Eu falei para os irmãos do som: derruba a internet. Tira do ar. Não, pastor, fiquei nervoso porque os irmãos estão cultuando em casa e não querem vir mais para a igreja. E eu disse a ele: pastor, tenha paciência. Estamos enfrentando momentos difíceis. As pessoas estão vindo com precauções, mas estão vindo aos poucos. Tenha paciência. Mas é triste falar isso que eu vou falar para você. Vai passar a pandemia, mas muitos não vão voltar. Vai passar a pandemia, mas poucos, não muitos, não voltarão mais. Mas vai existir, irmãos, porque acostumaram a ficar longe da presença de Deus. Acostumaram a ficar longe da casa de Deus. Ah, mas eu não estou indo na igreja, mas Deus está no meu coração. Irmão, você já tentou tirar uma brasa do braseiro? O que acontece com ela? Apaga, irmãos. E assim a vida espiritual. Quando você para de vir na igreja, irmãos, é só uma questão de tempo para que essa brasinha vai se apagando, se apagando, se apagando. Irmão, não deixa apagar o pavio que fumega. Vem buscar a presença de Deus, você que pode, você que não pode. Busque em casa, mas não deixe de buscar a presença do Senhor. Tira a água do teu barco, porque o Senhor quer te encher novamente com a presença dEle. Deus não recebe sacrifício de desobediente, para terminarmos. Ele não recebe sacrifício de desobediente, mas Ele se agrada do sacrifício daquele que é obediente. Ele se agrada. Dizimar, irmãos, é obediência. Nós lemos a Bíblia, não combinei com o presbítero Fausto, nós lemos a Bíblia. Abraão, ele era dizimista, não por obrigação, mas por princípio. Porque não tinha uma lei falando para ele assim: ei, Abraão, você tem que ser dizimista. Não tinha, naquela época não tinha lei. Mas Abraão tinha um princípio de dizimar, de entregar ao Senhor tudo aquilo que Deus dava, ele dava a 10ª parte para o Senhor. Era um princípio. Mas a oferta só é válida depois do dízimo. Você dizimou, você quer sacrificar? Dá oferta. Agora eu vou sacrificar, mas não estou obedecendo em ser dizimista. Sacrifício de tolo. É claro que toda semeadura tem a sua colheita. O que você planta, você colhe. Mas se você só oferta e não dizima, você está sacrificando o sacrifício do tolo. Eu oro, eu gosto de orar, eu busco a Deus na oração. Obediência, orar sem cessar. Obediência. Eu vou orar no monte. Sacrifício. Porque você sair da sua casa, do seu conforto, do seu lar, atravessar a cidade, subir um monte, às vezes com chuva, com sol, com garoa, com frio, para orar. Sacrifício. Eu sempre digo, Deus vê a intensidade do nosso coração, o desejo do nosso coração. Você está orando em casa, você está em obediência, Deus está respondendo. Aí você fala assim: não, Deus, essa semana aqui eu quero te buscar um pouquinho mais. Eu vou subir um monte.
Aí Deus vai olhar assim, eita, mas está querendo mesmo, hein? Olha o frio que está, olha a chuva, olha o sol. Você vai até lá, só para buscar um pouquinho a mais, eu vou te dar um pouquinho a mais também, porque eu vou receber o seu sacrifício. Porque você está em obediência, eu vou receber o seu sacrifício. Então, irmãos, o sacrifício só é válido quando tem obediência. Agora, se sacrificar sem obediência, é sacrifício de tolo. Saul, ele era muito bom em se justificar. E agora eu vou encerrar. Saul, você está em desobediência. Não, eu não. Nós lemos aqui. Não, eu obedeci. Eu obedeci. Não foi que nós lemos aqui? Eu obedeci. Mas disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Agag, trouxe umas ovelhas, trouxe uns boi, mas eu obedeci, eu matei todos os amalequitas. Ele se justificou e não se arrependeu. Se Saul tivesse se arrependido, Deus tinha dado outra oportunidade, porque nós vemos a história depois dele, quem foi o rei? Davi. E tem uma pessoa na Bíblia que errou muito, foi Davi, irmãos. Mas também acertou muito. Porque Davi errava, ele se humilhava na presença, meu Deus, me perdoa. E Deus ia e perdoava. Mas Saul, ele quis reinar sem a presença de Deus. O que você espera de uma pessoa que quer reinar sem a presença de Deus? Sem a presença do Senhor. Aí por causa disso, o versículo 28 diz assim: Samuel então lhe disse, o Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Mas ele não continuou reinando? Continuou. Mas para Deus ele já não era mais rei. Quem era o rei? Davi. Porque no capítulo 16, que é o depois desse, Deus vai ungir Davi como rei. Porque para Deus, Davi seria o rei, que era referência. Porque Davi não estava preocupado com reputação, ele estava preocupado com caráter. Ele pecava, ele errava, ele ia lá e se humilhava, falava, meu Deus, me perdoa. E Deus ia e perdoava. Porque ele queria saber o caráter dele, como estava na presença de Deus. Talvez nesse mês aqui, irmãos, você errou, você pecou, você falhou. Você pode fazer como Saul. Não, Deus, você ouviu, tentei, me esforcei, né? Fiz a minha parte. Ou você pode fazer como Davi. Deus, pisei na bola. Falhei de novo, Deus. Mais uma vez eu pisei na bola, Deus. Me perdoa. Deus vai perdoar. Deus vai a perdoar. Porque a obediência, irmãos, precede a bênção. A obediência precede a vitória. A obediência precede a honra. O arrependimento é a nossa mudança de atitude. É a nossa mudança de direção. Se nós obedecermos, o nosso sacrifício será aceito ao Senhor, nossas orações serão respondidas. Amém? Glória a Deus. E o fim de Saul foi de derrota. Porque depois desse dia, do capítulo 15, de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que nunca mais Saul encontrou Samuel. Nunca mais Saul encontrou com Samuel. Nem lá no capítulo 28, quando fala que ele veio lá das trevas, ou melhor dizendo, de baixo, apareceu ali para a feiticeira e falou. Não, aquilo lá não é de Deus, irmãos. Aquilo lá não é de Deus. Ele nunca mais encontrou com Samuel. Ali quem viu foi a feiticeira. Não, eu vejo um homem subindo de turbante, de vestido longo, branco. É Samuel. É Samuel? É Samuel. Porque Deus não falava com Saul mais através de revelação, de profecia, de visão.
Não falava mais com ele, irmãos. Aí foi atrás da feiticeira e falou. Não era Deus, né, irmãos? Não era Deus. Porque nunca mais, a Bíblia não erra, irmãos. Nunca mais Deus falou através de Samuel com Saul. Nunca mais. Se coloque de pé na presença do Senhor. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Se você obedecer, você já agradou a Deus. Agora, se você é obediente e sacrifica, irmão, você está indo além do que Deus te pediu. E Deus também vai ir além para te abençoar. Amém? Este é o momento, é a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos erros, das nossas desobediências. Para nos lançarmos aos pés de Cristo. Não dá para participarmos da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, sem arrependimento, sem mudança. Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe, por isso que Jesus morreu na cruz. Se Jesus tivesse nascido, crescido, pregado, curado, libertado, mas na hora de morrer pelos nossos pecados, ele dissesse para Deus: não, Deus, cumpri a minha missão, vou para a glória. Teria obedecido? Só parte. Teria agradado a Deus? Não, porque ele veio para cumprir a missão. Ele veio para cumprir a missão. Talvez você começou bem, mas no meio do caminho deu uma fraquejada. Mas Deus está falando conosco nesta noite. Volta depressa. Obedece depressa. Porque Deus está voltando e Deus tem prazer em nos abençoar, irmãos. A maior bênção que nós receberemos é morar na glória, irmãos. Porque aqui tudo é passageiro, tudo ficará. Mas o que está lá na glória é eterno. É para a vida toda. Então hoje é noite de nós dobrarmos nossas frontes. E pedirmos perdão a Deus. Para que Ele possa perdoar os nossos pecados e possamos voltar para o centro da sua vontade. Fala com Ele aí nesta noite. Você conhece o teu coração. O Espírito Santo está aqui e Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você precisa mudar. Ele sabe que sem Ele você não consegue mudar. Mas Ele sabe que com Ele na sua vida você vai mudar. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom e Ele está na tua vida. E Ele vai te capacitar para mudar. Fala com Ele aí agora. Fala com Ele. Senhor Deus e Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes ter colocado a nossa mão na frente da Tua, os nossos pés na frente do Teu. Quantas vezes agimos sem orar, depois, Senhor, que vem as consequências, depois que vem, meu Pai, os momentos de adversidade, nós recorremos ao Senhor. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Pai, da Tua igreja. Tenha misericórdia, Pai, do Brasil. Tenha misericórdia, Pai, do globo terra. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos no sangue do Cordeiro, porque seremos purificados, santificados, ó Deus. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo.
Senhor, queremos sacrificar, mas melhor coisa é obedecer. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser obedientes à Tua palavra, aos Teus mandamentos, Senhor, porque aquele que é obediente, ele é amigo do Senhor. Meu Deus, nós não somos servos, nós somos amigos, amigos do Senhor. Que o Senhor nesta noite possa lavar-nos, ó Pai, no sangue do Cordeiro, nos purificando, nos santificando, nos purificando de todo pecado. Senhor, obrigado pela nova oportunidade, obrigado, Senhor Deus poderoso, por ter, meu Deus amado, nos dado uma nova chance para permanecermos, perseverando, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador. Eu creio, Pai, que o Senhor está às portas para buscar uma noiva santa, pura, imaculada, sem ruga, sem sujeira, uma noiva, Senhor, limpa para morar com o Senhor na glória. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nesta noite. Assim nós oramos e Te louvamos com as nossas palmas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.